Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomagda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Dhammagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pramatosmaham Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome to, bem-vindos à nossa classe do Panchadasi. Semana passada nós cobrimos alguns versos. Eu lembro que nós até elaboramos um pouco mais com perguntas e respostas a respeito desse sentimento, de insubstancialidade do mundo fenomenal. Acho que foi a Betânia, que compartilhou essa sensação de vazio, de agora que eu já não vejo o valor que eu vi antes nos objetos e experiências, mas ainda assim eu me sinto ainda naquele vácuo, ela falou de um vácuo, de um vazio, eu ainda não me sinto realmente esse ananta, essa plenitude, Então, o verso 62, 63, abordava um pouco disso, dizendo que aquele que entende que é a consciência deve viver em solitude e purificar a mente aplicando constantemente o autoconhecimento, até que a mente se mantenha silenciosa como uma pessoa muda. Uma pessoa muda não tem escolha, As pessoas que não são mudas têm escolhas, ou ficar falando o tempo todo, ou ficar em meditação, Pelo menos em meditação verbal, sem falar, sem verbalizar, o que quer que esteja em sua mente. Mas uma pessoa muda, é uma boa analogia, porque ela não tem nenhuma opção, ela não pode falar, ela não consegue falar, não é capaz de se comunicar, Então, quando a mente se mantém silenciosa, tal qual uma pessoa muda, significa que a mente desenvolveu a purificação suficiente para poder desfrutar dessa paz interior sem se manter ativa constantemente. E aquele que entende que ele é a consciência, ele naturalmente escolhe viver uma vida mais em solitude. Em solitude no sentido de que a pessoa gradualmente vai se afastando de todo aquele corre-corre do samsara, porque ele encontrou a sua fonte interior de paz, contentamento, alegria, satisfação, que não somente não requer o corre-corre, mas que é até mesmo perturbado pelo corre-corre. Corre-corre nos permite obter, ganhar, haver, manter, mas, em geral, ele tem um preço alto, que é a agitação, a frustração, a expectativa, a ansiedade, as irritações desse corre-corre para ver, evitar ou manter aquilo que nós obtivemos. Então, uma pessoa, ela normalmente, quando ela descobre essa outra fonte, que é uma fonte interior direta de satisfação, paz e contentamento, ela naturalmente começa a se afastar e ela aparentemente vive uma vida mais em solitude. E isso conduz a uma purificação ainda mais profunda da mente, porque esse estilo de vida, ele é um estilo de vida no qual o indivíduo continua associado a esses ensinamentos das escrituras e continua aplicando o autoconhecimento à sua mente, Constantemente aplicando o autoconhecimento à sua mente, até que esta esteja silenciosa como uma pessoa muda, Ela não significa dizer que a gente não pode falar mais depois, mas, em geral, a pessoa vai falar muito menos depois. Então, aqueles de vocês que têm uma língua capaz de muito exercício verbal,
A língua não deve ficar preocupada, decepcionada, porque a língua ela vai servir outros propósitos, né? Outros propósitos mais sábios, que não seja simplesmente de jogar a conversa fora. Fernanda, você está com a cara triste, você não gostou disso que eu falei? Não, professor, tá tudo bem. Então, a solitude significa uma vida focada nesse autoconhecimento e na retenção, né, desse autoconhecimento, de modo que ele seja sempre vivo e presente na minha mente. Que é contrária a uma vida dedicada ao quê? A atividades, né, de fins materiais, as atividades por conquistas sansáricas. Uma mente de um indivíduo realizado pode se transformar em objeto, mas ondulações dos pensamentos não criam ondas emocionais. Se o fizerem, as ondas diminuem rapidamente. Então, a pessoa que realizou aquilo que é a natureza de tudo e de todos, ela ainda assim, ela pode ter pensamentos, objetos em sua mente, ela pode interagir com o campo, mas esses pensamentos, em geral, eles não produzem o quê? Essas ondulações prejudiciais, entendeu? A nossa satisfação, a nossa paz, o nosso contentamento. Essas ondulações desses pensamentos não criam aquelas ondas emocionais assim ditas negativas, de expectativa, ansiedade, medo, desejo, né? Frustrações. Então, o Yanni ele tem a mente muito bem, né? Mais equilibrada, estabilizada, que ele ainda assim, Fernanda, ele pode falar, ele pode interagir, ele pode viver, muito embora ele vai desenvolver um relacionamento diferente com o campo, com os objetos e até mesmo com o Bruno. O relacionamento muda. O verso 64, nós já cobrimos o 64, a Marcelo. Com conhecimento direto, a insubstancialidade do mundo fenomenal surge a profunda bem-aventurança da não-dualidade. Então, com o conhecimento direto a respeito daquilo que eu sou, daquilo que é a natureza, daquilo que é a única realidade, a mim, como subproduto, né, ocorre também uma compreensão direta da insubstancialidade desse mundo fenomenal. Então, as duas coisas ocorrem simultaneamente. Na verdade, nós precisamos de analisar muito cuidadosamente o valor dos objetos, de modo que a gente compreenda, tanto quanto possível, a insubstancialidade, o fato de que os objetos eles não possuem valores intrínsecos, que os objetos jamais irão nos completar, nos resolver, e jamais irão pacificar o nosso intelecto. Tá? Então, a gente precisa fazer essa análise, e essa análise ela conduz a uma purificação mental, um equilíbrio mental e emocional, né? Que vai propiciar o conhecimento direto a Aham Brahmasmi. Então, as duas coisas, elas caminham juntas. Né? Aqui ele inverteu, Vidyaranya, com o conhecimento dos defeitos e limitações de todos os objetos, com o conhecimento direto a respeito da insubstancialidade de todos os objetos fenomenais, surge o quê? Uma profunda bem-aventurança da não-dualidade. E isso me faz lembrar de novo a Betânia. Quando ela descobre a insubstancialidade do mundo, ela está na expectativa dessa bem-aventurança, né, decorrente de quê? Da substancialidade da minha consciência, o único fator realmente substancial, cheio, inteiro, completo. Né? Então, a curiosidade desse verso é que, muito frequentemente, a pessoa que rejeita todos os objetos do mundo fenomenal não necessariamente encontra essa bem-aventurança, porque não basta negar, não basta negar realidade a tudo, rejeitar a realidade a tudo.
a gente tem que fazer esse trabalho de discriminação, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa de reivindicar a nossa natureza como a consciência, né? Que nos permite fazer essa discriminação entre o efêmero e o absoluto, né? Então, nós precisamos de compreender os defeitos, a insubstancialidade de tudo até o fim, mas a gente não quer cair numa deprê. A gente quer fazer isso e, ao mesmo tempo, a gente quer compreender a plenitude desta consciência a qual me permite essa discriminação, né? Então, a gente não quer ver o copo meio vazio, a gente quer ver o copo totalmente cheio. A gente não quer ver a nossa experiência humana como uma experiência de vacuidade, de vazio, de deprê. A gente quer como a satisfação decorrente da compreensão da minha natureza plena como consciência, né? Então, isso deve ser feito junto, né? Eu vou compreender os defeitos, as limitações, a insubstancialidade, e, simultaneamente, eu vou compreendendo que a minha natureza como consciência é o único fator realmente pleno e pleno de bem-aventurança, né? Porque é a minha natureza, aquilo que é absolutamente não dual, né? Sem nada além disso, né? Sem nada além dessa luz da consciência. Então, quando isso ocorre, a mente do indivíduo, ela fica resolvida, ela já não fica condicionada por rajas e tamas, né? Excesso de rajas e tamas, nós já determinamos nos versos anteriores, eles vão produzir agitação, estresse, corre-corre, frustração, raiva e tantas perturbações mentais, emocionais e intelectuais. Vai comprometendo o nosso intelecto, a nossa capacidade discriminativa, né? Isso, excesso de rajas, excesso de tamas, vai colocando a gente numa situação de paralisação, na qual a gente tende a viver uma vida de fantasias, de ilusão, né? De fantasias, de viajando, delirando, né? Devagando. Qual é a palavra que eu usava nos versos anteriores aqui? Às vezes, porém, a realização da insubstancialidade do mundo dá origem a uma experiência como aquela que a Betânia descreveu. Mas isso por quê? Porque o discriminador, o investigador, ele vai fazendo esse trabalho objetivo de negar a realidade, de negar valor, compreendendo a insubstância, vai fazendo esse trabalho objetivo e vai negligenciando a observação da plenitude da luz que está produzindo ou promovendo esta investigação. Então, isso ocorre porque o indivíduo, em geral, a gente desconta, a gente passa por cima dessa consciência que nós somos, que é inteira, plena e completa. A gente não a considera quando a gente está negando o mundo, entendeu? A gente está negando o mundo, mas a gente tem que estar afirmando a luz dessa consciência que é plena, entendeu? Que é ilimitada, né? Então, a gente tem que fazer não somente a negação, mas, simultaneamente, a afirmação da minha natureza como purna, né? Sempre cheio, inteiro e completo, infinitamente não limitado, consciência, existência. O verso 65, tudo constante e intenso das escrituras e a discussão com o professor levam ao desaparecimento gradual da paixão por os objetos. Então, essa negação dos objetos, essa negação do mundo, essa compreensão da insubstancialidade de todos os objetos, de todos os fenômenos, né, é um processo gradual, ele não ocorre da noite para o dia, né? E aqui ele coloca em termos de que esse estudo, né, o estudo do Vedanta, ele é Shravana, né, Manana, contemplação, reflexão e resolução das nossas dúvidas com o professor, né? Um estudo dedicado, constante, né, persistente, intenso, com a ajuda do professor. Então, ele coloca o estudo constante, dedicado, intenso,
dos ensinamentos das Escrituras, juntamente com a ajuda de um professor, resolvendo as dúvidas, levam ao desaparecimento gradual da paixão por objetos. Veja bem, o desaparecimento, ele não é instantâneo, ele não é da noite para o dia, porque leva tempo para a gente compreender o quanto os objetos são vazios de valor intrínseco e o quanto nós somos cheios, entendeu? Como a plenitude da consciência. E leva tempo para digerir tudo isso, entendeu? Vedanta é muito sutil, é muito radical, é muito profundo, mas, infelizmente, é a única solução para o problema do samsara, né? É o reconhecimento da limitação e defeito de tudo que existe no mundo e da plenitude da minha real natureza como consciência e existência. Isso deve crescer gradualmente até que seja uma visão, uma convicção clara, né, a respeito do mundo e a respeito da plenitude da minha luz que ilumina e revela o mundo dos objetos fenomenais. Né? Professor. Então, esse estudo intenso, persistente, juntamente com a interação com um professor honesto, válido, competente, é o que vai levar ao desaparecimento gradual da paixão e apego por objetos. A paixão, ela causa apego, né? A paixão por objetos, ela já causa um desejo por haver, né? A gente quer um desejo por haver alguma coisa que a gente não tem, aí ela vai causar apego, que é um desejo de manter aquilo que a gente já tem, um desejo de tentar reter a todo custo aquilo que a gente já tem. É um desejo por haver aquilo que a gente não tem, mas quer, e um desejo por manter apego. Então, o apego, ele é o subproduto, né, das nossas conquistas, né, no mundo, seja ele físico-material, ou um relacionamento novo, ou uma posição social nova. Tudo isso causa o desejo por haver e o desejo por manter. E esse desejo por haver e manter, ele é a causa de nossas perturbações mentais, emocionais e, né, deficiência discriminatória. Então, esse desapego e essa discriminação são as duas qualificações mais importantes para o Vedanta. Na verdade, a discriminação já é uma qualidade, é uma qualificação essencial, mas é uma qualificação que chega um pouco depois. Existem pré-qualificações para nós entrarmos no Vedanta. E essas pré-qualificações são mais referentes ao caminho do Karma Yoga, né? Do Upasana Yoga até mesmo, entendeu? Então, são outros tipos de qualificações, né? Qualificações mais do ponto de vista do atitude, do espírito, né? Da devoção do indivíduo, né? E da compreensão das leis do Dharma, etc. Mas, quando nós entramos efetivamente no Vedanta, nós temos que lidar com essas duas discriminações, com essas duas qualificações fundamentais para o nosso Shravana, Manana e Nididhyasana, que é a capacidade de discriminar, que inicia com a discriminação entre Dharma e Adharma. Agora eu começo a discriminar o sujeito dos objetos, aquilo que é pleno, inteiro e completo, daquilo que é fundamentalmente sem substância, sem valor intrínseco. Eu vou fazendo esse trabalho, né? E esse trabalho vai produzindo o quê? Vai produzindo aquilo que a gente chama de desapego, dispassion. Em outras palavras, dispassion ou desapego é o subproduto da compreensão da limitação, dos defeitos e da insubstancialidade de todos os objetos que Maya nos oferece, e simultaneamente a compreensão, né, da minha plenitude como sujeito, como a consciência. Então, essa compreensão, essa discriminação entre sujeito e objeto, aquilo que é pleno, inteiro e completo, e aquilo que é fundamentalmente privado de qualquer valor, né? Então, essa discriminação, essa compreensão vai produzindo o desapego, a despaixão, né? A despaixão é um subproduto dessa compreensão. A gente não consegue
A gente não consegue se livrar do apego por haver e manter, a menos que a gente faça essa discriminação, desenvolva uma mente mais contemplativa, discriminativa, e comece a discriminar, analisar as nossas experiências, seguindo essas lógicas dos Upanishads, até que, gradualmente, a gente vai perdendo o desejo por esses objetos. Por que a gente perde o desejo? Porque a gente compreende que esses objetos jamais irão me completar. E por que os objetos jamais irão me completar? Sidene. A resposta é muito simples, né? Os objetos jamais irão completar o Sidene porque o Sidene já é completo. Ele só precisa compreender que ele é completo, remover essa convicção equivocada de que ele é o corpo-mente e, portanto, ele é profundamente incompleto, né? Então, Vedanta, através de todo esse estudo, que é baseado em análise de experiência, é a única saída do samsara, né? Então, essa discriminação, ela vai produzir como uma sombra, né? Ela vai produzir essa qualidade chamada não apego, né? Despaixão. E é fundamental no nosso processo de autoconhecimento. Então, aqui ele faz menção às 4 qualificações importantes, né? Quando nós entramos no Vedanta, que são frequentemente referidas como os 4 Ds, né? A discriminação, ou a despaixão, ou essa positiva indiferença a respeito do mundo, os objetos do mundo. Estou colocando uma palavra importante. Esta positiva indiferença a respeito dos objetos. Entendeu? É positiva por quê? Porque não é alguma coisa que me deprime. Entendeu? Não é uma deprê, não é uma indiferença negativa, né? Mas é uma positiva, ela é o fruto dessa compreensão de que eu já sou pleno, inteiro e completo, e os objetos, eles não são reais, eles são uma mera aparência, e eles não possuem nenhum valor absoluto. Eles podem possuir alguns valores práticos, utilitários, mas fundamentalmente nada irá me completar, porque eu já sou pleno. Esse é o único modo de compreender, resolver essa problemática do samsara. 4 qualificações: a discriminação, o desapego, a disciplina, que é subdividida em 6 módulos ou formas de disciplina, e o último D é o discriminação, desapego, disciplina, e o 4º D é o desejo, que é aquele desejo muito particular, que é um desejo que não amarra o indivíduo ao samsara, mas que liberta o indivíduo do samsara, que é o desejo de compreender totalmente, firmemente, claramente a minha natureza plena como consciência. Ok? Então, diga, Betânia. Professor, sobre a frase ali, né, que até na aula passada eu falei um pouco sobre isso, que dá origem a uma experiência deprimente do vazio, né? Mas essa experiência, o que eu tenho percebido, ela é como o próprio autoconhecimento no vagalume, acende essa experiência de vazio e apaga. Ainda não é nada permanente, no sentido de que tem dias, né, que faz todo sentido que o mundo tem essa insubstancialidade, né? Mas tem dias que não. Então, também percebo, né, que tem um apagar e um acender e um apagar dessa insubstancialidade do mundo. Ainda não é permanente. E acho que isso é relativo a também saber que eu sou completa e não sou. Parece que é algo que tem um ritmo. Sim. Exatamente. Então, exatamente, as 2 coisas ocorrem simultaneamente, né?
esse efeito vagalume, né? Que você tem momentos que você se sente realmente, né? Feliz, contenta, plena, satisfeita, né? Você percebe, né? Que não, eu confio nesses ensinamentos e eles estão dizendo a verdade e eu estou já experimentando essa realidade, entendeu? Eu sou a consciência, eu sou plena, então as coisas já não me afetam, já não me impactam como antes. Então tem momentos assim. E aí tem outros momentos, né? Os quais a ignorância, né? Essa ignorância que ainda reside no corpo causal, ela aparece viva no corpo sutil e ela vai obscurar esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele ainda é sujeito a dúvidas, a objeções da ignorância. A ignorância ainda existe, ela é bem ainda estabelecida, né? E esse é um processo gradual, Betânia. Gradualmente você vai desenvolvendo sempre mais convicção da sua natureza, na medida que essas dúvidas a respeito, né, das declarações dos Upanishads, elas vão sendo aceitas e vão sendo integradas, internalizadas, entendeu? Como fatos para mim, né? Então, isso é natural, é assim mesmo. No momento, esse efeito vagalume, ele ocorre, ele gradualmente, ele vai se estabelecendo e a mente vai desenvolvendo. É por isso que o autoconhecimento, na língua inglesa, ele é muito frequentemente expresso como a doubtless self-knowledge. Doubtless self-knowledge é um self-knowledge livre de qualquer dúvida, entendeu? Então, esse autoconhecimento só é firme, sólido e sempre presente quando ele se torna a doubtless self-knowledge. Um self-knowledge, um autoconhecimento livre de dúvidas suspeitas. E como é que a gente faz para obter um conhecimento livre de dúvidas e suspeitas? A gente precisa de convidar todas as nossas dúvidas, questões e suspeitas e encará-las de frente, entendeu? Expô-las, como se diz? Expô-las, que palavra estranha, expô-las, né? Na nossa sala, principalmente com os nossos professores, né? Então, as pessoas que se sentem tímidas ou intimidadas de se abrirem com um grupo nosso de 10, 15, 20 pessoas, eu convido a todos que se abram no grupo, é um grupo mínimo, minúsculo. Abrir para o grupo é importantíssimo. A gente não quer ficar protegendo o ego e a sua autoimagem, entendeu? Mas aqueles que não se sentirem ainda confortáveis de expor aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente ainda resiste, né? Aquilo que a gente ainda não aceita a respeito, né? Daquilo que os Upanishads dizem, a gente, pelo menos, precisa expor essas dúvidas ao professor. Isso que o verso aqui dizia. E discute todas essas dúvidas com o professor. A gente não quer ficar colocando essas dúvidas suspeitas que estão impedindo a minha apreciação, né, desfrutação desse conhecimento. A gente não quer ficar jogando debaixo do tapete todo o tempo, dizendo, tudo bem, uma duvidazinha, etc, etc. Então, existem bloqueios que são os obstáculos à nossa total, né, internalização, digestão, processamento, né, e atualização desses conhecimentos. Esses obstáculos precisam ser vistos, né, precisam ser expostos, precisam ser resolvidos, né? Então, é isso. Quanto mais a gente faz esse trabalho de interação com o professor, com o grupo, abrindo, entendeu? Expondo as nossas dúvidas, o mais rapidamente a gente vai resolvendo e removendo essas questões, porque são essas dúvidas e suspeitas e resistências que estão impedindo que essa luz do vagalume permaneça sempre acesa, né? Sim, e aí complementar assim, uma percepção que vem e que se eu não estou alinhada com esses versos que estão aqui falando que isso existe realmente, né, é que ao apagar e acender, eu acho que eu estou errando em alguma coisa
e não sou nem íntegra, não sou nem verdadeira no que é o autoconhecimento, né? Porque eu não compreendo que isso é algo gradual e natural. Porque em alguns momentos eu vejo, puxa, eu sei que nada me complementa. Em outros momentos eu falo, aqui eu vou ficar mais tranquila, vou me sentir mais completa se eu pegar isso aqui. Eu sou o ser. Aí daqui a pouco, não, eu falo, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível. Uma hora eu acredito numa coisa, outra hora eu estou acreditando em outra, e como que é isso? Então, eu acho que esse verso traz isso também, assim, né? De a gente saber que isso é um processo gradual e que ele vai desaparecendo mesmo com essas dúvidas que são expostas ao professor, né? São resolvidas por vocês, né? É por aí mesmo. Agora, isso tudo aí que você descreveu, né? Esses sentimentos de, eu também, eu não sou suficiente, eu estou cometendo um erro, a minha discriminação não é boa, as minhas qualificações, tudo isso é o ego, né? Que ainda é cristalino, né? Ainda é cristalizado, ele se sente o responsável, né? O fazedor, o pensador, o discriminador, ele está identificado com esse processo e ele se sente, às vezes ele se sente vaidoso e às vezes ele se sente inferiorizado ou a sua imagem, né? Envergonhado, então ele não quer se expor, né? Agora a gente tem que compreender que tanto a sensação egóica de vaidade, né? Como a sensação egóica de vergonha, né? De se sentir eu não sou bom o suficiente, tudo isso é o que constitui essa autoimagem que a gente chama o ego, né? E a gente quer simplesmente transcender ou nos livrar dessa identidade com esse sentimento, né? Egóico de que eu sou o fazedor, o pensador, eu sou aquele que estou fazendo tudo isso, né? Então, tudo isso faz parte do processo de expor esse ego como um impostor. O ego ele vai sempre assumir, né, a autoria de tudo aquilo que ele pensa, fala e faz, e ele vai inevitavelmente colher os resultados ou com, eu sou uma pessoa de sucesso, ou eu sou um fracasso. Então, tudo isso é o ego que precisa ser visto de novo e de novo como esse impostor, é um fenômeno causado por essa identificação errônea com o complexo corpo-mente, né? Então, esse complexo corpo-mente ele vai se tornar mais e mais eficaz em fazer essa discriminação, né? E obter esse autoconhecimento claro, firme e sólido, na medida que esse ego vai sendo neutralizado, vai sendo minimizado. E o ego vai sendo minimizado, ele vai perdendo esse sentimento de autoria, de fazedor, executor, pensador, ele vai perdendo isso através do Karma Yoga. Karma Yoga, principalmente, entendeu? Karma Yoga vai criando, vai abrindo essa dimensão de que eu não sou realmente o fazedor, eu sou um aspectozinho entre tantos outros que me permitem fazer coisas e depois lidar com os resultados das coisas que eu faço, né? Sejam elas ações intelectuais, mentais, verbais ou físicas, né? Então, tudo isso é parte desse ego que gradualmente ele precisa ser minimizado, esse sentimento, né? Essa identificação como o autor, fazedor, executor, pensador, isso tudo vai sendo minimizado gradualmente através da compreensão de Ishvara, Karma Yoga, Dharma, né? Então, todo esse trabalho vai sendo feito gradualmente, né? Então, a gente não quer ficar alimentando esse ego, e se a gente fica enrustindo o ego, querendo manter a nossa imagem de super iluminado, aquele que não possui que não tem nenhuma dúvida, nenhuma questão, entendeu? Eu já resolvi tudo, não tenho mais nenhuma ignorância, etc, etc. Aí a gente estaria o quê? A gente estaria alimentando, nutrindo esse ego, né? Em vez de dissolvendo ele, né? Como é que se diz? Liberando ele. A gente tem que liberar o ego. O ego sofre tanto, tadinho, né? A gente precisa de dar liberdade a esse ego, dizer para o ego, ok, ego, vai, deixa tudo nas mãos de Ishvara, entendeu?
e acaba com essa agonia, né? Obrigada, professor. Então, às vezes, devido às atividades, é o 66 ou a gente já fez esse? 66. Às vezes, devido às ações realizadas em nascimentos anteriores, a mente de uma pessoa contemplativa é distraída pelo desejo. Ela pode ser trazida de volta a um estado de paz pela constante prática desse autoconhecimento. Então, o verso 66, Vidyaranya, ele descreve uma situação que as vasanas, elas possuem raízes muito profundas na mente inconsciente, e às vezes, quando você menos espera, mesmo que você tenha feito o seu trabalho espiritual, mesmo que você esteja já livre dessa ignorância universal, cósmica, às vezes, devido a ações realizadas em nascimentos anteriores, né, você pode ter algumas vasanas, algumas tendências mentais, né, que venham a produzir dúvidas, produzir conflitos, produzir emoções e pensamentos negativos. Tudo isso são resquícios, né, de resultados, de ações colocadas, né, executadas em nascimentos anteriores, né? Então, às vezes, devido a essas ignorâncias, essas ações fundadas na ignorância da real natureza do ser, elas foram realizadas em nascimentos anteriores, às vezes, devido a tudo isso, a mente de uma pessoa contemplativa, uma mente de uma pessoa já purificada através do Karma, Dharma, o Upasana Yoga, uma pessoa que já entrou no Vedanta e já está fazendo o seu trabalho, né, dedicado e persistente, né, estudo, contemplação, né, e assimilação. Então, às vezes, uma pessoa já, né, dentro do Vedanta, com uma mente já contemplativa, ela pode sofrer um ataque de um desejo vinculativo que, às vezes, é derivado ou proveniente de nascimentos anteriores, né? Então, ela estaria distraída, ela sentiria assim, oh, meu Deus, eu esqueci agora eu tenho esse impulso de querer o que eu quero, e esse desejo, ele tá acabando com a minha paz, né? Com o meu shanti, com a minha convicção, né, de que eu não preciso nada, porque eu estava consciente que eu não preciso realmente de nada, etc, etc. Eu vejo as coisas no mundo de modo equânime, etc. E aí aparece essa vasana, esse desejo por algum objeto, né, que vai perturbar a minha mente. Isso pode ocorrer, mas ele está dizendo aqui, se isso ocorre, essa indivíduo com uma mente contemplativa, ela pode trazer a mente de volta a esse estado de plenitude através da prática do Vedanta. A prática do Vedanta é uma expressão curiosa, né? Porque o Vedanta ele não é realmente teoria e prática. A prática do Vedanta é simplesmente a constante exposição aos ensinamentos do Vedanta, os ensinamentos que estabelecem a minha identidade plena e completa como consciência, né? Então, de novo, se a gente recebe um ataque, a nossa mente fica perturbada, às vezes a gente nem consegue identificar realmente qual é o desejo ou qual é o medo, mas a gente percebe que a mente, né, já são os efeitos de uma vasana, de uma dessas energias rajásicas e tamásicas no corpo causal, já impactando o nosso corpo sutil, a nossa mente consciente. Então, se isso ocorre, o Vedantino ele tem a capacidade de trazer a mente de volta às escrituras e restabelecer aquela condição, né, mental, satívica, decorrente da compreensão das declarações e dos ensinamentos expostos pelos Upanishads. Não tem nenhuma outra saída, entendeu? A gente não tem nenhuma outra saída. Portanto, se ocorre isso, uma distração, um ataque de um desejo derivado de circunstâncias passadas, saiba que você tem o poder de novo, recompor você, a sua mente, repacificar, reequilibrar a sua mente, como? Trazendo ela de volta aos Mahavakyas do Vedanta. A
prática do autoconhecimento, a aplicação do autoconhecimento, né? De novo, lembrando e mantendo esses ensinamentos vivos em nossas mentes. Alguma dúvida a respeito da prática do autoconhecimento? Porque o indivíduo, quando ele é muito rajásico, ele não fica somente satisfeito com esse aspecto, estudo, contemplação, reflexão, né? Ele fala, ok, o Vedanta é ótimo, mas me diz o que eu possa realmente fazer, eu quero fazer alguma coisa, porque a minha natureza é rajásica, né? Então, se a nossa mente não é, né, extensivamente contemplativa, satívica, o Vedanta diz nenhum problema. Se você quiser fazer alguma coisa, você faça exatamente tudo aquilo que você está fazendo. Mas compreenda que você não é o executor, você não é o fazedor. E isso vai o quê? Vai neutralizando esse sentimento egóico, né? De que eu sou o autor, eu sou o executor, eu sou o pensador e eu sou aquele que controla o meu destino, né? Então, a gente continua fazendo aquilo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, segundo os nossos papéis. Isso também é a prática do Vedanta, né? É você fazer o que você tem que fazer, do ponto de vista físico, verbal, etc., né? Mas com o espírito, a compreensão e a atitude do Karma Yoga. A pessoa liberada. Quanto mais você afirma a sua liberdade, a sua totalidade, a sua unidade para si mesmo, mais claramente você vê o absurdo da ideia de que você depende dos objetos. Então, a pessoa liberada, ou libertada, ou liberta, ela se posiciona de novo, como a consciência. Ela reafirma para ela mesma, entendeu? A minha identidade real. Antes, a minha identidade era no corpo-mente como corpo-mente. Agora, a minha identidade é como a luz que ilumina e vivifica o corpo-mente, né? Então, eu tenho que, de novo, restabelecer a minha real identidade. Por quê? Porque a ignorância é profundamente arraigada. E não somente isso, as nossas interações com o mundo, todo o tempo reforçam a nossa identidade no corpo-mente como corpo-mente. Todo mundo vai perguntar, mas você, qual é a sua história? O que você fez? Qual é a sua profissão? Quando é que você nasceu? Qual a sua idade? Né? Então, todas as nossas interações, elas estarão reforçando o nosso sentimento de identidade no corpo-mente como corpo-mente. Né? Então, nós precisamos de fazer essa prática do Vedanta, né, nos posicionando de novo, a nossa identidade original, nossa identidade primária e absoluta, na consciência como consciência. Né? Quanto mais a gente for reafirmando a nossa real identidade, que é uma necessidade, porque o mundo lá fora ele vai ficar reforçando a ignorância. Esse universo, o mundo, as sociedades, são todos eles sustentados por essa ignorância cósmica, e eles vão ficar reforçando essa crença de que o indivíduo é o corpo, ele é a mente, e a consciência é um produto da mente, produto do corpo, do cérebro, né? Então, nós todo o tempo a gente precisa fazer esse trabalho de manutenção, digamos assim. Na aula passada eu falei que não requer nenhum trabalho de manutenção, depois que você sabe. Eu preciso compreender para depois não me acusarem de estar criando contradições. A gente precisa de fazer um certo trabalhinho de manutenção, que é aquilo que Shimaya uma vez disse, né, que o preço do autoconhecimento é a eterna vigilância, é o eterno nididhyasana, é o eterno, né, reafirmação, restabelecimento, relembrar, né, restabelecer, redeterminar que não, eu sou a consciência e nada me afeta. Isso é a prática constante do autoconhecimento que sucede essa realização, a Aham Brahmasmi, né? Quanto mais você afirma a sua real identidade livre e independente como a totalidade para si mesmo, mais claramente você vê o absurdo da ideia de que você
depende dos objetos. No início, a gente está um pouco dividido, que nem a Betânia, né? Ela diz, não, eu gosto da ideia, eu gosto, e às vezes eu tenho essa clareza da minha plenitude como a consciência, e eu sei que, sendo plena, inteira e completa, eu não necessito de algum objeto. Daquela perspectiva, ela pode já começar a examinar e ver o absurdo da afirmação de que eu dependo dos objetos. Entendeu? Porque se a gente estabelece inconscientemente que eu dependo dos objetos, a gente está afirmando que os objetos são reais e eu dependo deles para a minha plenitude, a minha satisfação, né? Para a minha felicidade. Né? Se eu dependo de alguma coisa para a minha felicidade, então eu estou afirmando a dualidade e afirmando o valor real e absoluto dos objetos como meio de me completar. Né? Então, na medida que essa compreensão é mais clara, o indivíduo vai vendo o absurdo da ideia de que eu sou o corpo-mente e eu preciso de você, eu preciso disso e daquilo, me deem um pouco de segurança, amor, satisfação, prazer. Né? Então, o indivíduo ele vai vendo, né, mais claramente o absurdo de todos esses conceitos. Tem um outro comentário aqui, se a escravidão, né, a escravidão aos objetos, o apego aos objetos, a dependência dos objetos é uma piada, alegar que você está livre também é uma piada. Essa afirmação significa que você não sabe que você é a consciência, uma vez que a consciência nunca sofreu limitações. A gente pode dispensar essa frase, porque é fora do contexto. Posicionar-se como consciência significa afirmar isso silenciosamente para si mesmo. Eu fiz uma vez um vídeo lá na Alemanha, um cara veio me entrevistar e ele perguntou para mim, e essa história de ficar faking until you make it? Como é que diz faking until you make it? Quem é que está aqui comigo que pode me ajudar? Fake until you make it. Fingindo. Não, o Alex fingindo até que aconteça alguma coisa nesse sentido. Você vai fingindo, vai falsificando até que se torne uma realidade para você, né? Finja até que já não soe como uma hipocrisia para você, mas soe como uma realidade, né? Então, fake until you make it. O cara me perguntou, mas essa história de fake, mas isso não é estranho? Aí eu falei exatamente isso. Fake until you make it, né? Fingir até que seja uma realidade, não significa ficar fingindo para os outros, entendeu? É ficar, né, apresentando uma fachada de que não, eu sou pleno, inteiro e completo, nada pode me afetar, eu não preciso de nada. Não é fazer um teatro, não é ficar fingindo uma coisa que não está ainda totalmente manifesta ou frutificada na sua vida, né? Significa você afirmar para você mesmo, entendeu? Toda vez que o sentimento de incompletude, de insuficiência surge, a gente afirma para nós mesmos, né? Eu sou pleno, inteiro e completo, porque a minha real identidade é a consciência, é a existência, né? Então, isso é que significa, né, assumir essa posição, isso é que significa reivindicar a minha identidade como consciência, entendeu? Reivindicar, no início, ele pode aparecer um pouco falso, uma hipocrisia, entendeu? Mas a gente precisa de fazer isso, de novo e de novo. Reivindicar. Com nós mesmos, a gente não precisa falar para ninguém, né? É melhor mesmo que o Bruno não diga isso para a Fernanda, ou a Fernanda não diga isso para o Bruno. É melhor que ele demonstre isso como um fato, né? Mas a gente vai fazendo isso internamente para nós mesmos. Né? É uma autossugestão, né? É uma autossugestão, mas é uma autossugestão embasada num corpo de conhecimento que existe com o propósito de neutralizar qualquer objeção a respeito desta afirmação. Eu sou inteiro, completo e infinitamente não limitado.
Então, não é uma autossugestão como a gente encontra no mundo New Age, que você fica simplesmente aplicando um pensamento oposto, que não possui um embasamento lógico, analítico, lógico, baseado na nossa análise de experiência, né? Nesse caso, ele é todo ele embasado nessa lógica, né? Devidamente agora examinada das nossas próprias experiências apresentadas pelo Vedanta. Arlindo, teria uma diferença grande aí entre fazer uma autossugestão baseada numa mentira e uma autossugestão baseada numa verdade que não está na nossa atmosfera ainda, né? A gente vai plantando isso, respirando, e respirando vai se tornando verdade, e o pensamento vira hábito, o hábito vira uma ação e assim por diante. É importante também, Renato, compreender que o Vedanta não é um processo realmente de reprogramação, entendeu? Porque a programação é um outro processo. Você pode se condicionar a crer muitas coisas, entendeu? Isso depende dos meios de informação, comunicação, o sistema educacional. Uma sociedade pode ser transformada através desse processo de informação e de educação em 2 gerações, entendeu? Isso é programa, é controle mental, né? O Vedanta, ele não é exatamente isso. O Vedanta é um processo lógico, analítico, baseado na experiência do indivíduo, né? A partir da lógica apresentada por esses ensinamentos revelados pela consciência, que podem ser constatados pelo indivíduo. E pode ser constatado até que ele se torne o quê? Não uma convicção cega, mas uma certeza a respeito da verdade, né, daqueles Mahavakyas do Vedanta, aqueles que dizem: você não é o corpo, você não é a mente, você é a consciência infinitamente não limitada, né? Então, o fruto, a manifestação desse processo não é... Você está comigo, Renato? A manifestação ou frutificação desse processo não é simplesmente um condicionamento, não é simplesmente uma sugestão mental, entendeu? Através da repetição, né? Qual foi a palavra que você usou, Marcelo? Autossugestão. Não é uma autossugestão simplesmente, né? Mas é uma análise profunda, entendeu? Que no final das contas se transforma não numa sugestão, não num novo set, num novo corpo de condicionamento, de ideia, de noções que você tem a si mesmo, mas ela se converte num fato, ela se converte naquilo que a gente chama parokshayana, um conhecimento livre de qualquer dúvida, de qualquer obstrução, de qualquer obstáculo. Entendeu? Esse conhecimento direto é o conhecimento seu a respeito de você mesmo, que não é sujeito a dúvidas e objeções, porque você é a luz e você está sempre presente, você é autorrevelante, entendeu? Esse é o conhecimento direto, que não é um simples produto de um programa. Uma programação nova é um processo acadêmico de estudar uma filosofia até que essa filosofia se torne parte integrante do meu condicionamento e que me permita ver o mundo de um certo modo. Quando eu vejo a gente, digo às vezes que o Vedanta desenvolve essa visão nova, mas essa visão nova, ela é embasada nesta compreensão direta, entendeu? De que eu sou a consciência infinitamente não limitada. E esta compreensão clara, direta e livre de qualquer dúvida a respeito da minha real identidade é que vai desenvolver uma visão nova do mundo. Quando eu digo que o Vedanta ele vai desenvolver uma visão nova, não é que vai desenvolver uma visão nova porque agora eu tenho a compreensão acadêmica, entendeu? Não, é porque você transformou, você abandonou a sua identidade no corpo-mente como corpo-mente e assumiu a sua identidade como a consciência, e a partir dessa perspectiva você tem uma visão nova, uma visão diferente do mundo. Você vê o mundo não mais como real, você já não acredita que a dualidade, né, ou a presença dos objetos possam
te completar ou obstruir a sua plenitude. Você compreendeu? Sati é uma visão nova, mas Vedanta não é uma pura visão decorrente de uma convicção acadêmica, intelectual ou teórica. Entendeu? É importante. Muito boas essas colocações. Professor? Professor? Sim, Fernando. Bom dia. E aí? Professor, eu vi essa palavra fake, né? Esse fake temporário. Fernando, você fala próximo do microfone porque o seu áudio é sempre muito baixo. Sim, né? Está escutando? Sim, assim, ok. Sim. Professor, eu vi essa palavra, esse fake temporário, como a própria significado de tirada da confiança, né? Porque para que você aceita uma ideia contra-intuitiva que o Vedanta propõe, você temporariamente tem que abandonar toda a sua subjetividade e o que você acreditava antes, né? Até que através da discriminação, isso já não é um fake temporário já, não? Já é a sua constatação já, né? Então esse fake temporário que cita é o próprio significado, eu vejo assim, né? A palavra tirada, a confiança, né? E essa confiança, muito bem colocado, e essa confiança não é uma confiança cega, é uma confiança que já é a frutificação da sua investigação inicial, que vai produzindo determinados frutos intelectuais, que vai vazando na sua experiência humana e que vai te dando sempre mais confiança de prosseguir esse caminho do Vedanta, né? Investigação, contemplação. Shravana, Manana, Nididhyasa. Você tem mais? Muito bem. Verso 66... 67, 68. A mente de alguém que está completamente identificado com o ser não está sujeita a distrações. E o intelecto não mais pensa que conhece o ser. Não mais pensa que conhece o ser. O que ocorre com o intelecto? A mente de uma pessoa que está completamente identificada no ser como ser. Isso denota que o autoconhecimento é um shift, uma mudança de identificação, ok? É um indivíduo, a mente de uma pessoa que está completamente identificada na consciência, como consciência, é uma mente livre das distrações. As distrações aqui correspondem àqueles desejos vinculantes que nos dizem que eu preciso de haver e eu preciso de evitar como meio de me completar, né? De me preencher, de me realizar. Então, a mente do indivíduo que está firme nessa identificação na consciência como consciência e compreende o que é ser a consciência, que ser a consciência é uma coisa, agora compreender o significado de ser a consciência é fundamental. Porque eu não posso dizer, eu sou a consciência, mas ainda assim, me deem isso, me deem aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, entendeu? Eu dependo disso, eu dependo daquilo, eu estou apegado a isso, apegado àquilo. Não, se você compreende que você é a consciência, você precisa assumir, né, o significado de ser a consciência. Isso significa que eu não preciso de nada, eu não preciso fundamentalmente de ninguém, né? Porque eu já sou pleno, não preciso de nada como meio de estabelecer a minha satisfação, plenitude, felicidade, etc. A minha felicidade, ela é derivada desse conhecimento firme, claro e sólido, né? Então, a mente da pessoa que está completamente identificada na consciência, como consciência, já não está sujeita àquelas distrações ou aquelas vássanas, aqueles desejos, muitos deles antigos, de nascimentos passados, porque eles chegam e, naturalmente, eles são neutralizados por essa convicção de identidade, essa convicção de identidade na consciência como consciência. E o intelecto, ele já não é vítima desse sentimento de, não, eu conheço o ser, eu conheço o ser. Qual é a diferença de eu conheço o ser, né?
quando a gente desenvolve essa compreensão do que é o ser, e a gente diz, não, agora eu tenho conhecimento do ser, então o que falta? Bruno? Ô, professor, eu vejo que esse conhecimento, né, é como uma fresta, né, de luz, né, na porta fechada. Então, sempre a gente entra nesse mundo, parece que a porta se fecha e fica uma frestinha de luz do conhecimento, né? E essa convicção do conhecimento, ela é clara quando está no conhecimento, né? Então, essa firmeza desse conhecimento, ela tem que ser firmada a cada dia, né? Se por algum momento eu me sinto incompleto, né? Quando as portas eu estou envolvido com o meu papel, né? A compreensão e a estar ouvindo, né? O conhecimento é muito importante, né? Então, essa ignorância, né? É importante. Sim. Então, esse conhecimento que você descreveu, eu e o ser, eu sou o ser, eu conheço o ser, eu sou o ser. Então, esse shift ocorre quando o indivíduo ele já não pensa que eu conheço o ser, ele pensa e sabe que eu sou o ser, entendeu? Isso é que é o reivindicar completamente, entendeu? Aham Brahmasmi, né? Não é eu conheço o Brahman, né? As pessoas que acreditam no Vedanta do ponto de vista dualístico, eles mantêm essa dualidade, eu e Brahman, eu e Ishvara, entendeu? Essa dualidade, eu e Brahman, eu e Ishvara, ela precisa ser resolvida ou dissolvida na compreensão de que eu sou o Brahman, eu sou a consciência, né? Então, isso é o conhecimento direto e imediato, né? É isso que o verso quer dizer, que essa pessoa, com esse intelecto que está totalmente identificado no ser como ser, ele já não pensa eu conheço o ser, ele pensa como eu sou o ser, né? Por quê? Uma pessoa assim, ele é o próprio ser, porque ele compreendeu que tudo é somente o ser. E essa pessoa não é uma pessoa que diz eu sou o ser e vocês são simplesmente corpos-mentes. Não, uma pessoa que sabe que ele é o ser pleno, a consciência plena, ele também sabe que tudo e todos somos a consciência plena. E o papel dele é ficar propagando essas boas novas, né? Ficar, né? Passando adiante essa novidade. Ninguém quer ouvir falar disso, né? As pessoas preferem a dualidade. Não, eu e o ser, yoga vai me conectar com o ser, etc. Eu digo para a pessoa, não, cara, eu encontrei algumas pessoas bonitas aqui recentemente que estão nessa yoga dualística, né? E eu não me permito de dizer para eles que você não precisa de nada disso, porque você já é a consciência, né? Porque, em geral, as pessoas quase que se ofendem, né? É como se elas pensassem que eu sou um negacionista da dualidade. Hoje se fala tanto dos negacionistas, né? Negacionista, você é um negacionista da dualidade, né? Você está negando Ishvara como realidade, você está negando, né? Ele já não pensa que eu conheço o ser, ele pensa que eu sou o ser. Por quê? Porque esse intelecto, ele já não é o indivíduo, ele já não possui aquele sentimento de identificação no corpo físico e no corpo sutil. A sua identificação é na consciência, portanto, esse indivíduo, esse intelecto é a consciência, é o ser. Esse conhecimento resolve o jiva no ser como ser, né? Por isso que na aula de ontem tinha uma passagem que o estudante, o aluno, no final, ele agradecia o professor e dizia, agora eu compreendo que você e Ishvara são um, porque tudo é o ser, tudo é esse conhecimento manifesto através do ser, né? Então, o Ishvara que compreende, o indivíduo que compreende isso, ele é o próprio ser. O verso 69 nos diz que remover as projeções inspiradas na ignorância
é o passo final no processo de auto-investigação, ou no processo, no nosso nididhyasana, né? O estágio final dessa investigação, dessa discriminação, né? O próximo é remover esses resquícios de rajas e tamas que projetam e embotam, né? a nossa compreensão, né? Do que está ocorrendo ao redor de nós, né? Que nos faz perceber a realidade como dualidade. Então, essas últimas projeções, esses últimos resquícios de ignorância, né? É o passo final no nosso processo de estabelecimento ou de auto-inquirição, né? Auto-investigação. É o processo final da frutificação do autoconhecimento, é a remoção desses resquícios de vasanas que ainda residem nos nossos corpos causais, né? Então, essas remoções finais é um processo que, muito frequentemente, eu coloco como uma sadhana praticamente natural e sem esforço, né? Desde que o indivíduo permaneça associado aos ensinamentos dos Upanishads, né? E eu sou professor, naturalmente. Então, é um processo natural, na medida que nós mantemos a nossa associação com as escrituras, né? E essa remoção dessas projeções, né? Derivadas desses resquícios de rajas e tamas, eles são removidos. Terminamos, então, com o assunto de como a dualidade criada pelo Jiva difere da dualidade criada por Ishvara, né? Esse é o tema dessas últimas aulas nossas, é a distinção entre a dualidade criada por Ishvara e a dualidade criada pelo Jiva. A dualidade criada por Ishvara é o Criador e a criação, manifesta, né? Aparente é o Criador e a sua criação, né? E o Jiva é o experienciador, né? Do mundo, da criação. Eu, o Jiva, que eu me sinto sujeito, experienciando o mundo, o restante, a totalidade dos outros objetos que estão dentro da minha percepção. Então, essa dualidade do Jiva, né, o sujeito Jiva e o mundo, é a dualidade de Ishvara, essa dualidade aparente entre Ishvara e a manifestação, elas são distintas e elas precisam ser compreendidas, né? Porque a dualidade criada por Ishvara, ela pertence a Ishvara e o Jiva não tem nenhum poder de eliminá-la ou removê-la literalmente, né? Fisicamente, né? Mas ele pode remover o quê? Ele pode remover a sua própria dualidade, né? É a crença de que eu sou o sujeito Jiva e os outros objetos são reais, distintos, distantes de mim, e eu, né, creio tanto na substancialidade desses objetos que eu quero haver e manter aqueles objetos, né, dos meus gostos, né, e evitar os objetos dos meus desgostos. Terminamos, portanto, o assunto referente à dualidade criada por Jiva, que difere da dualidade criada por Ishvara. Aí ele diz: continue fazendo a sua discriminação para remover o senso de dualidade do Jiva, né? A gente não pode remover a dualidade de Ishvara, mas a gente pode remover a dualidade do Jiva. O que é a dualidade do Jiva? A Estela? Olha, ultimamente eu gosto de interagir mais com você, mas eu espero que vocês não comecem a desligar os vídeos todos para evitar essa interação comigo, porque é mais divertido, mais dinâmico, né? São as vasanas, né, professor? São as vasanas. O quê? Qual foi a minha pergunta? Eu já esqueci a minha pergunta. A dualidade do Jiva. São as vasanas. Sim, a dualidade do Jiva, né? Ele não pode modificar, ele pode eliminar a dualidade produzida por Ishvara, mas a dualidade dele é essa subjetividade do Jiva, né? Fundada nas suas vasanas. As vasanas, Eles creem que a realidade é dualidade, que os objetos são realmente reais, né? E que eles servem o propósito de me completar. Essa é a dualidade, é a crença, né?
na substancialidade dos objetos como meio de me resolver. Todo Jiva pensa que ele veio aqui para se resolver através da aquisição daquilo que ele quer e do evitar aquilo que ele não é. E essa é a atividade de todos os Jivas, que acaba, né, abalando e gastando e danificando, né, o nosso instrumento primário de experiência e conhecimento, que é a mente, o intelecto e o ego, né? Então, essa crença na dualidade que nos amarra no samsara. Então, essa crença na dualidade como realidade é que pode ser eliminada ou removida pelo Jiva, né? Muito embora a dualidade de Ishvara permaneça, os objetos permanecem ainda lá. Mas você já não crê, né? As suas vasanas discriminativas, vedantinas, elas já vão estar te dizendo, olha, esses objetos, eles são que nem cocô de vaca, como algumas passagens dos Upanishads dizem, entendeu? Eles não têm valor intrínseco realmente. Você é a única fonte de valor. Então, essas vasanas espirituais, elas vão, gradualmente, elas vão tomar conta do nosso corpo causal, né? E a dualidade subjetiva do Jiva vai sendo removida, né? Ele vê os objetos, mas ele vê através dos objetos, sabendo que tudo é somente eu, Brahmana, a consciência e a existência. Professor, de uma certa forma, sim, todos nós que chegamos aqui, chegamos porque a gente sofreu alguma desilusão quanto a esse mecanismo de que as coisas, as nossas vasanas nos trariam felicidade, né? Mas, não obstante isso tudo, a gente também ainda não atingiu o outro lado, né? Eu tenho a impressão que a gente, às vezes, não saímos do velho, mas não se estabeleceu o novo ainda, né? Pelo menos não como a Betânia estava falando assim, aquele acender e apagar, né? Sim, essa desilusão que você diz, né? A respeito de samsara, dos objetos como meios de me completar, né? Por que a gente desenvolve essa desilusão? Porque a gente tem um pouco de sátiva, né? A gente vai, corre, consegue, né? Perde, mantém, retém, perde, corre, não consegue, fica frustrado. A gente vai fazendo tudo isso e as nossas conquistas, elas vão provando ser um grande fracasso, porque mesmo quando a gente consegue haver e manter, ainda assim a gente se sente vazio, incompleto, insatisfeito, etc, etc. Então, isso é maturidade espiritual, né? A compreensão de que o mundo realmente não vai resolver essa problemática humana. Então, como você disse, você já sofreu uma certa desilusão a respeito do samsara, né? E isso o trouxe aos Upanishads, né? E ao professor, né? Então, é por aí mesmo. Tá? Então, você vai compreendendo cada vez mais a limitação, os defeitos do samsara, dos objetos, e você gradualmente vai compreendendo cada vez mais o valor e a plenitude da sua própria consciência e existência, como única fonte de segurança e satisfação, prazer, joia, alegria, etc, etc. Esse é o processo. Começa com essa desilusão a respeito do mundo dos objetos, do famoso samsara, né? Enquanto a gente tiver ainda um investimento no samsara, uma crença que talvez a gente possa obter essa felicidade infinita e permanente no mundo, a gente não estará ainda inteiramente, né, qualificado para o Vedanta. A gente ainda está desenvolvendo as qualificações. Quando a gente completamente se desiludiu, a gente já não retém nenhuma fantasia ou desejo ou crença ou noção de que talvez ainda exista uma solução possível dentro do samsara, né? Até quando a gente esteja totalmente desiludido, a gente não desenvolveu ainda a qualificação do quarto D. O quarto D é o quê? Mumukshutva. O Mumukshutva é o desejo ardente pelo autoconhecimento. É quando os outros desejos, os desejos pelos objetos de samsara, eles foram queimados através do fogo
dessa auto-investigação proposta pelo Vedanta, a compreensão vai queimando o desejo de todos os outros objetos, até que essa quarta qualificação, que é um desejo intenso, total, por aquilo que é a única fonte real de valor, entendeu? É já estabelecido, né? Então, esse é o máximo da desilusão, que, como subproduto, produz o máximo do mumukshutva, que é esse desejo intenso pela libertação através da compreensão da sua liberdade, que é inata à sua consciência e existência, né? Professor, disso que o Renato estava falando, tem uma diferença sutil, vê se eu estou certa, mas uma diferença sutil entre essa desilusão que causa dor e esse lugar que é o que eu estou experienciando, que é um lugar de um vácuo mesmo, esse vazio, porque não que eu vou buscar algum objeto e depois me machuco, né? Trago a dor com ele, não. Antes disso, eu já olho e já falo, não, nada vai me preencher aqui, ali, lá, e aí fica esse vácuo, né? Acho que tem uma diferença de eu vou buscar um objeto e me desiludo com ele e traz dor para mim, e a outra coisa é, não, eu nem vou buscar, porque eu já sei que nada vai trazer ali, não vai trazer, ali não vai. Não tem uma diferença disso? Um pouco. Tem esse segundo estágio é o que você descreveu como uma depresinha, né? Um vazio, um vácuo, né? Que assim, ó, antes eu tinha ainda esperança de resolver isso correndo atrás disso e daquilo. Agora eu já percebi que não vale a pena correr e aí eu me sinto meio deprê, porque eu não sei mais como resolver esse problema, né? Mas a resolução é aquela de incluir essa consciência na qual essa investigação ocorre e esse sentimento de vazio também ocorre na medida que você rejeitou o valor dos objetos, né? Então, a chave é sempre integrar, né, incluir essa luz da consciência, que é a sua real natureza e que é plena, inteira e completa, né? A gente tenta olhar por cima, passar por cima, ou descontar, né? Negligenciar, ou não contar, como o 10º homem não contou ele mesmo, né? Então, essa consciência, dentro do qual essa rejeição do valor dos objetos ocorre, né? Ela experienciou um momento de vacuidade, de depressão, porque agora eu não tenho nem mais o estímulo de correr atrás de objeto. Então, tudo isso está ocorrendo dentro do âmbito dessa consciência plena, inteira e completa. Você tem que simplesmente realizar a presença dessa consciência inteira, cheia e completa, que agora, nesse momento, está vivenciando aqui e ali esses sentimentos de vazio, né? De desilusão, que ainda não são um retrato fiel da minha convicção, né? Do meu conhecimento a respeito da minha plenitude como consciência. Então, sim, professor, e como você disse, acho que para mim vira uma chavinha aí, quando eu percebo esse estado, né, de que o objeto não vai me preencher, e se eu me sinto meio que uma sensação de, tá meio fracasso ali no meio, né, de que, e agora? Tô meio nisso. Fracasso meio no meio, o fracasso, que vem o impostor. Espera aí. Fracassa? O fracasso, que vem o impostor e fala, você está no meio do caminho, não sai nem aqui, nem ali. Essa chave O sentimento de insuficiência, né? Isso. Inadequação, insuficiência, incompetência. Eu acho que essa chave dessa identificação do que traz essa depressão também é esse impostor, porque eu estou colocando ele no lugar do ser que eu sou. E aí, então, para mim, vira uma chavinha de que, como sair disso, não é só eu falar que eu sou o ser, mas como eu ainda não consigo assumir completamente, primeiro eu tenho que identificar esse impostor. E aí, trabalhar em cima do impostor para daí fazer mais um salto, né?
Sim, você não quer, você pode abrir o seu vídeo, eu só não tinha entendido aquela palavra, o áudio está muito bom. Você não quer investir muito nesse impostor, entendeu? Porque aí as pessoas tendem a ficar muito presas na análise do não ser. Você quer ficar mais focada na compreensão daquilo que você é, o ser, né? E você tem que rejeitar o ego como um outro objeto que ocorre dentro do âmbito de você, o ser, mas sem ficar muito focado de analisar esse impostor, entendeu? Você sabe que ele é um impostor, é um bandido fantasiado de policial, né? Você já identificou ele, você simplesmente rejeita ele como um outro objeto que ocorre dentro do âmbito da sua consciência, né? Tá? Você não ficar muito amarrada no impostor. Você entende? Mas eu entendi. Você percebe que o impostor aparece, aí, inevitavelmente, a identificação de você, o ser, com aquilo que você percebe como o fracasso desse impostor. Né? Ah, não, eu sou insuficiente, inadequado, não tenho discriminação, qualificação, eu estou fazendo alguma coisa errada. Você tem que ver isso. Isso é um impostor. Isso. Para mim Rejeita foi... ele. Hoje, você falando isso, para mim foi fundamental aqui, porque não estava entendendo que como me desapegando mais dos objetos, como que eu estava entrando nesse estado mais depressivo. E agora você identificou, professor, esse impostor, eu já olhei, é isso mesmo, entendeu? E aí agora, enfim, fazer esse passo outro aí. Sim, porque esse ego, esse impostor, é mais um objeto entre tantos outros, né? Você precisa também rejeitar ele. Então, continue a sua discriminação para remover o senso de dualidade do jiva. Como remover projeções? Como remover essas tendências rajásicas e tamásicas, né? Então, eu acho que essa é uma fase conclusiva do capítulo 4, né, do Panchadasi. O primeiro ponto aqui é remova as impurezas, malan. As impurezas consistem no excesso de rajas e tamas. Essas tendências, né, de querer obter e querer evitar, que nos mantém no corre-corre do samsara, essas são as impurezas, né? São todas elas fundadas nessa ignorância universal, né? Então, você remova essas impurezas. Como a gente vai remover rajas? Então, a gente não consegue removê-las totalmente, mas a gente precisa de regulá-las de tal modo que a gente possua um intelecto mais bem equilibrado, né? Com um pouco de rajas, um pouco de tamas e com uma boa proporção de sattva, né? Então, a remoção do excesso de mala, excesso de rajas e tamas é indispensável nesse processo de preparação, purificação mental e intelectual. Essas impurezas, essa purificação consiste, né, na remoção ou na conversão desse excesso de rajas e tamas em sattva. É importante a gente compreender que o processo de conversão e de administração ou gerenciamento das energias no nosso corpo sutil, né, elas são feitas a partir de tamas, precisam ser convertidas em rajas somente então rajas podem ser convertidas em sattva, ok? A gente não consegue realmente, literalmente, converter tamas em sattva. A gente deve transformar aquela energia paralisante, né, tamásica, né, em rajas, porque somente através da energia rajásica a gente pode implementar realmente mudanças cognitivas, mudanças intelectuais, mudanças de conhecimento, de compreensão. A gente precisa de rajas reguladas, né? Então, essas impurezas consistem na conversão de rajas em tamas em rajas em sattva. Se você não remover essas impurezas, se você não fizer esse trabalho de
regulação, né, dessas 3 energias antes de você descobrir, ou souber, ou se tocar, ou realizar que você é a consciência. Se você fizer isso, se você não fizer isso antes, você vai precisar fazer esse trabalho após o ato. Interessante, né? Então, esse processo de purificação, preparação, entendeu? Ou sutilização do intelecto, né? Ele é um processo que ocorre antes do autoconhecimento, da autorrealização, e ele prossegue, ele continua após o autoconhecimento. Eu costumo dizer que ele ocorre antes, ele ocorre no autoconhecimento, porque o autoconhecimento, quando a ficha cai, ele produz uma purificação, entendeu? Ele processa uma purificação de ignorância enorme. Quando essa visão é clara, quando a ficha cai, quando você vê como eu não tinha visto isso antes, coisa mais óbvia, isso também processa muita purificação de ignorância, queima muitas dessas vássanas fundadas na ignorância. Então, esse processo de preparação, conversão dessas energias em sáttvas, ou purificação, ou refinamento, né? Refinamento mental, intelectual, emocional, ela ocorre antes do autorreconhecimento, ocorre no reconhecimento e ocorre gradualmente após. Se você fizer muito trabalho de purificação antes, o que ocorre? Você vai poder curtir a frutificação ou a manifestação desse autoconhecimento que é Ananta. O Ananda. Ananda é o aspecto espiritual, o aspecto experiencial. Ananta é aquela certeza, convicção a respeito do fato de que nada realmente pode me afetar, né? Então, esses são os frutos do autoconhecimento. Se a gente não fizer muita purificação antes, a gente vai precisar fazer mais, de modo que esse conhecimento ele frutifique como esse Ananda, como esse Ananta, esse sentimento de paz, de satisfação, né? De alegria natural, né? De equanimidade, essa força mental, emocional, tudo isso ocorre como o produto ou frutificação ou manifestação do autoconhecimento. Mas se o autoconhecimento for obtido e o indivíduo não tiver feito ainda muito trabalho de preparação, purificação, esse autoconhecimento talvez não frutifique, entendeu? Totalmente ou extensivamente ou mais, né, abrangentemente. Por quê? Porque alguns resquícios dessas impurezas, desses malam, ainda vão continuar condicionando a mente do Yoni, ok? Então, remova as impurezas. As impurezas consistem no excesso de rajas e tamas. Se você não as remover antes de realizar o ser que você é, será necessário que você as remova depois da sua autorrealização. Então, a gente quer a autorrealização porque a gente quer desfrutar dos frutos da autorrealização. Os frutos da autorrealização, eles dependem da autorrealização e da purificação mental, emocional e intelectual do aparato chamado, né, entidade experienciadora, aquilo que reflete o Jiva-Atma, né? Então, se a gente não fizer essa purificação antes, e se a gente quiser não somente o autorreconhecimento, mas a gente quiser a frutificação do autoconhecimento, a gente vai precisar de fazer mais sadhana de purificação após o autorreconhecimento. Esse ponto ficou claro para vocês? Alguma dúvida? A investigação vedantina, Vichara, embora Vedanta seja dualidade, a Vedanta é a análise da experiência. A experiência, por si, é a dualidade. A dualidade é a dualidade de quem? A dualidade do Jiva. Ele é a entidade experienciadora, experienciando os objetos de experiência, o conhecedor e os objetos de conhecimento. Dualidade. Então, o Vedanta é todo ele baseado nesta dualidade fundamental, entendeu? Entre o Jiva e os objetos
que ele experiencia. Porque o Vedanta ele depende da remoção de todo esse mal-entendido, que é um subproduto dessa dualidade produzida pelo Jiva, né? Ele é dentro da dualidade projetada por Maya e Ishvara também, mas o que importa, como o verso anterior disse, é que o Jiva consiga remover a sua dualidade, não a dualidade de Ishvara, a sua dualidade, a crença de que os objetos são reais, né? Então, essa investigação, o Vedanta, ele é uma dualidade, ele é baseado nessa análise de experiência, mas é uma boa dualidade. O que significa uma boa dualidade? É uma dualidade que nos conduz à compreensão da natureza não dual do ser, né? Então, é uma boa dualidade porque é uma dualidade que não me amarra no samsara. É uma dualidade, é um processo dualístico de análise de experiência, análise dessa dualidade Ishvara, o Criador e a criação, e o Jiva, o experienciador e a experiência, os objetos. É uma análise de tudo isso que vai produzir o quê? Vai me libertar do samsara. Enquanto que todas as outras análises dualísticas, científicas, ou qualquer que seja, vai me amarrar sempre mais e mais na crença de que a dualidade é a realidade, né? Então, o Vedanta é uma dualidade boa, ele processa análise de experiência até que ele possa produzir a compreensão da natureza não dualista do ser, do eu, que nós somos, né? Por quê? Ele é boa porque ele conduz o Jiva ao autoconhecimento, que é a não dualidade. Ele conduz ao Jiva a compreensão da natureza não dualista da sua própria existência, e ele conduz ao Jiva ao autoconhecimento. O autoconhecimento, o que traz? Ele traz também o fim da busca, né? Que essa passagem aqui se refere. Ele conduz o Jiva ao autoconhecimento, que é a compreensão da minha natureza não dualista, e conduz o Jiva ao fim da busca. Essa busca cessa, que você encontrou aquilo que estava sempre presente como você mesmo, a sua própria existência, né? Aquela história, você procurando você procurando você se acha. Você encontrou aquilo que era o 10º homem que nunca tinha sido perdido, né? Então, ele conduz ao fim da busca, quando você realmente se toca com total convicção de que você é essa consciência sempre presente, sem jamais modificar-se. A partir de então, viva de modo feliz e discrimine continuamente. Então, quando esse fim da busca ocorre, quando esse conhecimento, né, se torna firme, sólido e claro, né, você sabe quem você é, a busca cessou, e ainda assim você continue discriminando e curtindo os frutos desse autoconhecimento, que é essa alegria, né? Essa felicidade, essa paz, etc, etc. Viva de modo feliz e continue o seu Nididhyasana, né? Esse Nididhyasana, após o autorreconhecimento, após a frutificação do autoconhecimento, ele não vai fazer mal a ninguém, né? Mantém, né, esses conhecimentos sempre vivos, né, na mente. De que serve o autoconhecimento sem os seus frutos? Existem, né, essas noções de que você, quando sabe o que você simplesmente é livre do mithya e você não precisa de se comportar de maneira dhármica, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque você diz, não, eu sei que eu sou a consciência, tudo é a consciência, entendeu? E eu sou a consciência, e assim eu não tenho nenhum problema com minhas vasanas adhármicas, eu não tenho nenhum problema com os meus rajas e tamas, eu não tenho nenhum problema com algumas das minhas atitudes que não são alinhadas com essa manifestação ou frutificação desse autoconhecimento. Por quê? Porque eu não sou a minha mente, eu não sou as minhas vassas, eu não sou as minhas atitudes, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou. Mas aí o que ocorre? Ocorre que o cara vai continuar experimentando conflitos e perturbações mentais.
E de que serve o autoconhecimento que não seja a frutificação do autoconhecimento? Que é viver uma vida livre, né, de conflitos, de perturbações, de agitações, de circunstâncias, situações derivadas de excessos de malas, né, excessos de rajas e tamas, né, de malas. So, do que serve o autoconhecimento sem o seu fruto? O fruto é o que? É uma mente pacificada, uma mente resolvida, uma mente satívica, uma mente livre de perturbações mentais e emocionais. Esse é o fruto do autoconhecimento. Os métodos para remover essas impurezas, esses excessos de rajas e tamas, são chamados yogas. E as yogas estão bem listadas no Bhagavad Gita, como nós sabemos, né? Então, esses comentários finais, eles listam algumas dessas yogas. A primeira é o Karma Yoga. Karma Yoga é o principal meio, né, de purificação, preparação para o autoconhecimento. Então, o que é o yoga? Yoga é uma palavra interessante. A gente pode olhar ao significado literal da palavra yoga, né, mas um significado mais amplo e abrangente, dentro do contexto, né, religioso e espiritual de todos nós, buscadores dessa felicidade eterna, infinitamente presente, né? Então, o que é o yoga? Yoga é todo e qualquer esforço que eu coloque, entendeu? Com o objetivo de implementar purificação, crescimento, refinamento, elevação, sutilização do meu intelecto, do meu coração, do meu... Então, todo e qualquer esforço que todos nós vivemos através dos nossos esforços para obter alguma coisa. Quase todos os esforços nossos são para obter o quê? Seguranças e prazeres, né? A gente se levanta, a gente faz, a gente se dedica, a gente comete, a gente vai continuando, se esforçando, mas quando a gente entra no terceiro nível de valores ou de buscas humanas, a gente está buscando o quê? A gente está buscando a virtude, o melhoramento, o Dharma, e depois a gente está buscando essa compreensão chamada o autoconhecimento, né? Então, quando a gente entra nessas outras duas buscas finais, né, nós nos tornamos yogis. É todo e qualquer esforço que vise não o meu ganho material, não o meu ganho por mais dinheiro, não o meu ganho por prazeres, circunstâncias e fama, mas eu quero ganhar agora, eu quero ganhar melhoramento, purificação, elevação, entendeu? Mental, emocional e intelectual, porque eu compreendi que esse é o trabalho que realmente paga dividendos, entendeu? Válidos, né? Substanciais, né? Então, o yoga é todo e qualquer esforço que nós façamos para nos elevarmos espiritualmente. Vamos criar esse crescimento, refinamento, purificação. Faça um destemido inventário. Um outro ponto, o yoga são esses esforços, né, que visam não ganhos pessoais, materiais, físicos, né, em torno a seguranças e prazeres, mas são esforços que promovem essa purificação, né, implementação de atividades, diversas coisas, né, mentais, físicas, que promovem essa purificação, elevação. O segundo ponto aqui é dizer, fazer um destemido inventário moral. A gente precisa fazer um inventário dos nossos valores. Estude e analise os valores desdobrados no Bhagavad Gita, no capítulo 16 e 17. Tá? Então, ali, naqueles dois capítulos, o Lord Krishna apresenta esse aspecto que também é uma yoga. Veja bem, a yoga também é uma análise de valores, análise dos meus desejos, entendeu? Também é uma reorganização, um redirecionamento da minha vida, de tal modo, entendeu, que a minha vida seja alinhada, o meu estilo de vida seja alinhado com o meu objetivo. E o meu objetivo é purificação, elevação espiritual. Isso também é yoga, essa análise, esse inventário de valores.
inventário. Então, faça um inventário moral, estude e analise os valores desdobrados no Bhagavad Gita. Número 3, a investigação da causa, a investigação da natureza e a consequência das emoções positivas e negativas. E não uma atitude de negação transformará uma mente negativa em uma mente positiva, né? Então, a gente precisa fazer uma investigação da causa, da natureza de todas as emoções, pensamentos e emoções negativas que nós experimentamos, que comprometem a nossa capacidade e o nosso equilíbrio intelectual, emocional. A gente precisa de investigar a natureza de todos esses pensamentos, sentimentos e emoções perturbantes, negativas, assim chamadas emoções, pensamentos negativos que causam desequilíbrio, perturbação, né? Que comprometem o nosso equilíbrio e a nossa capacidade de escrever. A gente precisa analisar a causa de tudo isso, mas isso não significa dizer que Vidyaranya esteja dizendo que procure um terapista e comece a fazer terapia para compreender a raiz das suas negatividades, porque é um trauma aqui, um trauma ali, entendeu? Um problema que você teve na infância, etc, etc. Quando nós chegamos no Vedanta, a gente já não é mais focado nesses aspectos psicológicos que causam alguns padrões de pensamentos, padrões emocionais, padrões de comportamento. Nós dizemos que façam investigação da causa, da natureza de todas essas emoções e pensamentos e atitudes negativas. E essa causa é sempre ela, entendeu? A ignorância da minha real natureza. A ignorância da minha natureza é que dá margem a todo esse, entendeu? Esse, como se diz, capim que vai nascendo, vai ser, né? Que nem uma propriedade que você planta bambu, aí bambu vai crescendo que nem capim você já não controla mais. Tudo isso é devido àquela semente original, que é a ignorância da minha real natureza plena, entendeu? Que vai me fazer correr atrás o tempo todo das coisas, das situações, das circunstâncias, vai fazer eu querer controlar tudo o tempo todo e vai fazer com que eu acabe desenvolvendo atitudes emocionais, padrões emocionais negativos, entendeu? Pensamentos, emoções, sentimentos, atitudes negativas. Tudo isso tem a sua causa na crença de que eu sou corpo-mente, de que os objetos são reais e eu preciso de correr. E nesse corre-corre, inevitavelmente, nós desenvolvemos uma condição psicológica chamada samsara. E essa condição psicológica chamada samsara acaba por destruir o nosso intelecto, né? Essa nossa capacidade, esse nosso equilíbrio mental, intelectual, ele é realmente desgastado e destruído através de todas essas fricções, né, no corre-corre do samsara, né? Essas perturbações, essas frustrações, essas ansiedades, essas expectativas, de novo, são emoções, sentimentos, pensamentos negativos que estão todos eles fundados nessa causa original, né? A investigação da causa e as consequências, né, de cada uma dessas emoções negativas, desses pensamentos negativos. Isso irá transformar uma mente negativa em uma mente positiva, não simplesmente uma negação, né? A gente tem que também notar isso, que às vezes a pessoa diz, não, tudo bem, eu sou a pessoa mais otimista possível. Não, eu não tenho nenhuma negatividade. Então, tentar cobrir o sol com a peneira, tentar negar, não é a solução. É somente uma investigação sincera, honesta, real, né? Transparente. A aplicação consciente do pensamento oposto. Pratipaksha Bhavana. Esse é um outro método, né, de investigação, de sadhana vedantina, né? A aplicação constante, consistente do pensamento oposto.
transforma a mente. Quando você pensar, eu sou inadequado, eu sou incompleto, eu sou insuficiente, eu não sou discriminado, eu não possuo qualificações suficientes, etc., você simplesmente lembre daquilo que você realmente é, entendeu? E diga assim, não, eu sou a consciência plena, inteira e completa. Então, esse pensamento oposto vai neutralizar aquele pensamento que é fundado nesta ignorância cósmica, que eu sou o corpo-mente, portanto, eu sou infinitamente limitado, insuficiente, inadequado. Esse pensamento oposto, eu sou a consciência, portanto, infinitamente não limitado, irá gradualmente neutralizar, entendeu? Essas vasanas, esses pensamentos, né? Daquele impostor que a Betânia estava dizendo, aquele ego que ele faz tudo para sentir o máximo, sentir o maior sucesso, né? Para poder sustentar essa autoimagem positiva, mas toda vez que ele fracassa, esse sentimento inerente a todo o ego de incompletude, insuficiência, inadequação, né? Vem à tona. Né? Então, a gente continua aplicando o pensamento oposto àquele pensamento embasado nas declarações e nos ensinamentos dos Upanishads. Isso transforma a mente. A oração, ore por compreensão. Se a gente quiser orar, né? Quando a gente quiser orar, existem diversos níveis de oração. Eu não vou nem entrar na questão das orações. Vou simplesmente colocar que nós, como vedantinos, se a gente quiser realmente personificar Ishvara e pedir uma ajudinha a Ishvara, fazer uma oração a Ishvara, entendeu? Se a gente quiser fazer uma oração de agradecimento ou uma oração de pedido, a gente peça a Ishvara, entendeu? De nos dar força, coragem e determinação para seguirmos nesse caminho de elevação espiritual. Né? Força, coragem e determinação de jamais desistir desse processo de elevação espiritual. Né? A gente não pode esquecer também de fazer as nossas orações de gratidão, de agradecimento por aquilo que Ishvara já nos propiciou, aquilo que Ishvara já nos apresenta, né, como esse melhoramento, né, espiritual. Então, essa é uma oração vedantina, né? Você ora por compreensão, coragem, né? A resolução, a conversão dessas energias rajásicas e tamásicas em sattva. Ore para que Ishvara lhe dê a coragem para vencer essa ignorância cósmica universal. O 6, resolução diária, consciente, sankalpa, para praticar uma virtude em particular. Então, a gente pode fazer aquela análise das nossas listas de pensamentos e sentimentos e atitudes negativas, e a gente vai ficar aplicando pensamentos opostos, e a gente vai desenvolver até mesmo uma lista de resolução. Dizer, na segunda-feira, por exemplo, eu vou praticar uma virtude em particular. Eu não vou mais criticar nem reclamar da vida, por exemplo. Né? Eu não vou mais criticar e nem vou me vitimizar, nem vou mais reclamar de nada. Essa é uma sadhana prática, né? Eu estou fazendo uma resolução. Hoje eu vou permanecer focado e não vou dar margem a nenhuma reclamação, nenhuma dessas atitudes negativas, por exemplo, né? E o ponto 7 aqui é um ponto extremamente importante dentro desse conjunto de sadhanas, né? Esse conjunto de sadhanas que compõem, né, o estilo de vida de um vedantino, que é o quê? A associação com satsanga, a associação com as escrituras, a associação com o professor, a associação com um grupo de pessoas que estão trabalhando para essa elevação espiritual, um grupo de pessoas que têm o mesmo valor em comum, o mesmo objetivo. Esse é o satsanga. Associação com Sattva, associação com as escrituras, associação com Brahman, né? Associação com o professor, associação com os yanis, com os sábios. Uma mente inquieta fica sob controle através do yoga,
né? Uma mente inquieta, ela é controlada, regulada e transformada através da yoga. E a yoga, eu reescrevi isso aqui, ela inicia com Karma Yoga, aí a gente pode colocar ali a Ashtanga Yoga, que vai ajudar a relaxar um pouco, né, o corpo e a mente. O Upasana Yoga, que é uma yoga ainda mais sutil e refinada, de realmente controlar os órgãos sensoriais e controlar os pensamentos, né, e manter a mente focada num único ponto, que é Brahman, o Ishvara, entendeu? Então, a mente inquieta, ela precisa ser regulada através do Karma Yoga, do Ashtanga Yoga, o Upasana Yoga e, finalmente, através do Nididhyasana. A meditação final do Vedantino é Nididhyasana, é a constante estudo e contemplação, reflexão dessas declarações e ensinamentos dos Upanishads, né? Então, uma mente inquieta, ela precisa de um remédio, e esse remédio são as yogas. Inicia com Karma, Dharma, Ashtanga, Upasana e Nididhyasana. Os versos 255 a 413 do Vivekachudamani discutem a prática de treinar a mente para que ela fique quieta. Depois que as impurezas se vão, o conhecimento ele se torna firme, claro e permanentemente retido. Uma vez que essas impurezas, esses malans já não estejam impactando, influenciando, né? E dando um chega para lá na nossa convicção de autoconhecimento, né? Então, depois que essa mente estiver purificada, as qualificações bem estabelecidas, o autoconhecimento se torna firme, sólido e claro. Claro, firme e sólido, sempre presente. E aí, terminamos o capítulo 4 hoje. Eu ia dizer que não deu para terminar. Aí o último verso simplesmente diz: continue a discriminar para remover o senso da dualidade sobreposta pelo jiva. Você continue a discriminar para remover esse sentimento, essa percepção de dualidade do jiva, né? De novo, fechando esse tema, esse último tema do capítulo 4 era sobre a distinção entre a dualidade Ishvara e do jiva, e aqui ele fecha dizendo: continue a discriminar até que você remova completamente a dualidade sobreposta pelo jiva. A crença de que a dualidade é realidade, que os objetos são reais e que eles servem o propósito de te completar, né? Então, nós fechamos hoje o capítulo 4 e nós nos veremos na semana que vem, no sábado, para acabarmos com o Vivekachudamani. E depois, então, entrarmos. Eu tenho estado muito ocupado, eu vou começar a tradução com a ajuda do Alex e do Fábio, do Mandukya Upanishad, que é um Upanishad. Eu estou seguindo essa linha de textos mais avançados, mais profundos, porque eu tenho total confiança na qualificação de vocês, né? Não, a gente pode fazer alguma coisa mais elementar, né? Então, eu vou deixar aqueles trabalhos, né, para o Fábio e o Alex, nos estudos dos textos mais primários, e a gente continua essa linha dos Upanishads, tá? Mas semana que vem a gente ainda tem Vivekachudamani e algumas a gente pode utilizar uma linha por perguntas e respostas. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Beijos e abraços. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta,
com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.